Vamos dar uma olhada rápida agora em como a gente aplica os conhecimentos sobre os antibióticos na terapêutica. Então, os princípios gerais de antibiótico-terapia, como nós vamos utilizar as drogas antimicrobianas. Então, a primeira coisa, isso nós já vimos, é ideal que o antibiótico, que o antimicrobiano, de forma geral, ele tenha uma toxicidade seletiva, que ele haja só sobre o micro-organismo e não sobre o hospedeiro. Claro que isso é impossível, tá? Sempre a gente vai ter alguma ação sobre a célula do hospedeiro, só que a gente vai tentar garantir que essa ação seja a menor possível. Então, ele tenha mais toxicidade sobre o organismo sobre o micro-organismo do que sobre a célula do hospedeiro. Em segundo lugar, nós temos que ter certeza de que o paciente está infectado e de que essa infecção seja por micro-organismos, não seja, por exemplo, por vírus, tá? Porque o antimicrobiano não vai agir no vírus. Embora ele possa agir no sistema imune do paciente, e isso possa ter algum tipo de repercussão positiva numa virose, tá? Mas isso daí são casos específicos, tá? Você tem que ter certeza na hora que você vai instituir o tratamento que o paciente esteja infectado por micro-organismos. Depois você precisa saber por qual micro-organismo ou por quais micro-organismos ele está infectado. E você tem que ter a definição de quais antimicrobianos conseguem atuar sobre esses micro-organismos específicos, tá? Como nós já também vimos, as infecções são processos agudos. Então, na hora que você colhe o material para fazer uma cultura, para fazer um antibiograma, você precisa ter pelo menos de 3 a 7 dias para obter os resultados. Tá? Em 7 dias, o teu paciente pode ter morrido, porque as infecções não vão esperar que você obtenha os resultados dos exames. Então, enquanto os resultados não estiverem disponíveis, é óbvio que você precisa instituir tratamento. Como você faz isso? Você faz com antibiótico terapia presuntiva. Então, se presume pela clínica, pelos achados clínicos, pelo exame físico do paciente, pela história do paciente, pelo histórico da comunidade onde esse paciente vive, do hospital onde ele está internado. Então, se presume que esse paciente possa estar infectado com X micro-organismo. Então, ele está com sintomas de pneumonia. Você faz um raio-x, o pulmão dele apresenta manchas. Obviamente, você pode presumir que ele tem uma pneumonia. Naquela comunidade onde o paciente se insere, os micro-organismos que costumam provocar pneumonia são YZK. Tá? Isso daí existe na documentação de todos os serviços onde você vai estar trabalhando. Então, para aqueles micro-organismos, quais os antimicrobianos que costumam atuar? Então, teoricamente, quais antimicrobianos atuariam sobre esse micro-organismo? Aí você checa as condições do paciente, contrasta com esses antimicrobianos que você listou e escolhe o mais apropriado ali. Como assim eu contrasto a situação do paciente? Por exemplo, teu paciente está imunocomprometido, tá? Ele está fazendo tratamento crônico com corticoide. O corticoide reduz a imunidade. Tá? Ele teve câncer, ele passou por um tratamento quimioterápico e ainda não está totalmente recuperado do tratamento. A quimioterapia do câncer, ela também reduz a imunidade. O paciente é diabético. O diabético inflama menos. Inflamando menos, a mobilização do sistema imune é menor. Então, nessas situações todas,
Aquela lista de antimicrobianos que você obteve, você vai nessa lista procurar a droga mais potente, ainda que seja de amplo espectro. O paciente não tem nada disso, o paciente está saudável, não fosse pela infecção. Aí você vai pela droga de menor espectro possível, que possa estar atuando sobre aqueles micro-organismos que possivelmente esse paciente possa ter. Tá? Então, sempre o espectro menor é melhor para reduzir a possibilidade de você selecionar um resistente rapidamente. Agora, se o paciente tem algum comprometimento, então o sistema imune dele não está conseguindo participar do tratamento, ele não está conseguindo se somar ao antimicrobiano, tá? Para recuperar o paciente, então a droga tem que fazer sozinha. Você não pode contar com o sistema imune. Então a droga tem que ser mais potente. E muitas vezes a droga mais potente é de amplo espectro. Tá? Então, nesse tipo de situação, o amplo espectro muitas vezes é a primeira escolha. Embora nas outras situações onde o paciente não tem comprometimento do sistema imune, o amplo espectro é a última escolha. Você tenta tudo antes. É claro que às vezes não há antimicrobiano. Você vê lá que antimicrobianos possam ser, talvez, ativos contra esse micro-organismo. Depende do micro-organismo, você só vai ter um amplo espectro. Tá? Mas quando você tem opções, o pequeno espectro sempre deve ser preferido. Outra coisa importante é você verificar como está a imunidade desse paciente antes de você começar o tratamento. Não só você saber que se ele está imunocomprometido, se ele está usando medicamentos, se ele tem doenças que comprometam a imunidade, mas também saber, na ausência dessas situações, se o sistema imune dele pode estar respondendo normalmente. Principalmente, você tem que saber se o paciente tem neutrófilos suficientes para combater a infecção. Tá? Os neutrófilos são as células imunes que são a primeira linha de defesa contra qualquer organismo agressor, sejam micro-organismos, sejam organismos maiores, tipo um verme, seja câncer, tá? Célula cancerosa. Então, é interessante você verificar a contagem dos neutrófilos. Se o paciente estiver neutropênico, o que é neutropenia? Baixa contagem de neutrófilos. Aí a droga tem que ser mais potente também, porque o sistema dele, o sistema imune dele, não está podendo colaborar com o tratamento. Tá? E durante o tratamento, você também é interessante checar os neutrófilos, porque existem muitos antimicrobianos, principalmente os de amplo espectro, que reduzem a imunidade, eles matam células imunes. Então, é interessante você checar. Claro que isso quando o paciente estiver internado. Outra coisa importante, qualquer antimicrobiano, em qualquer situação, ele tem no máximo 72 horas para induzir melhora clínica. Se isso não aconteceu, necessariamente você precisa modificar o tratamento. Então, o tempo que o medicamento tem para atuar são 72 horas. Se ele não atuou, você já deduz que o micro-organismo está resistente ou que o antibiótico não chegou no local de ação. Em relação a tempos de tratamento, em pacientes ambulatoriais ainda se preconiza que o tratamento seja feito inteiro, tá? Como ele é determinado pela diretriz. Então, 3 dias, 6 dias, 14, 21, enfim. Tá? Então, cada antimicrobiano tem o seu tempo pré-determinado. Por que isso? Porque você precisa tentar se assegurar o máximo possível que a maior parte daquele micro-organismo realmente sofreu o efeito da droga, tá? Ou morreu, ou teve a sua reprodução paralisada, tá? Depende da droga. Outra coisa importante, a posologia. Então, de 6 em 6 horas significa de 6 em 6 horas. De 12 em 12 significa de 12 em 12, não 2 vezes por dia. De 8 em 8 é de 8 em 8, não é 3 vezes por dia.
tá? Tem que ser respeitado esse tempo, porque esse tempo já foi estabelecido de acordo com o tempo de reprodução do micro-organismo. Então, a quantidade maior do antimicrobiano tem que coincidir com a quantidade maior de células de micro-organismo. Tá? Então, o pico de reprodução desse micro-organismo precisa coincidir com o pico de concentração da droga, para você assegurar um efeito mais potente. Tá? Em relação ao paciente internado, as evidências clínicas já estão mostrando que é um pouco diferente o procedimento. Então, as evidências mostraram que no paciente internado grave, principalmente na UTI, é mais vantajoso você interromper a antibiótico terapia assim que você obtiver melhora clínica. Você não faz o tratamento até o final. Você para assim que o paciente apresentou melhora clínica. Então, as evidências têm mostrado que isso é menos agressivo para o organismo do paciente e isso é vantajoso em termos também de reduzir a resistência. Tá? A resistência dentro do hospital, que é um problema seríssimo. Tá? Outra coisa mais importante, também importante na verdade, quando você está utilizando antibiótico terapia presuntiva e você recebeu os resultados dos exames de laboratório, tá? Então você já sabe qual é o patógeno que o paciente tem e qual é o antimicrobiano que está atuando nele, tá? Se o teu paciente está recebendo antibiótico terapia por via endovenosa, tá? Nesse momento, no momento da melhora clínica, você troca pelo oral. Por quê? Porque se você retira uma sonda, uma agulha que está dentro do vaso do paciente, você está fechando uma porta de entrada para mais micro-organismos. Tá? Então, passar para a via oral já tem essa vantagem. Quando você não faz isso, quando o paciente tem infecção no sistema nervoso central e endocardite bacteriana. Tá? Então, quando o paciente obtiver melhora clínica, tá? Se ele está internado na UTI, em praticamente todos os serviços, você vai interromper o tratamento. Se ele está internado não grave, ainda se preconiza que o tratamento continue. Como ele vai continuar? Pela via oral, se o paciente está recebendo o medicamento endovenoso, aí você passa para a via oral. Tá? Isso chama descalonamento, a gente vai ver isso mais uma vez daqui a pouquinho. Tá? Então você passa para a via oral, exceto infecções do sistema nervoso central, tipo meningite e endocardite bacteriana. Tá? Se forem esses os casos, você continua na via parenteral. Tá? Isso na melhora clínica. Voltando à situação em que você obteve os resultados dos exames. O paciente está usando medicamentos de amplo espectro. Você pegou os exames dele, antibiótico terapia, dá uma lista de antibióticos de pequeno espectro. É melhor você trocar o amplo pelo pequeno? É. Então você vai pegar um antibiótico de pequeno espectro, entre aqueles aos quais o micro-organismo é sensível, porque aí você já tem o exame com os resultados, e vai substituir. Quando você não substitui, quando o paciente está infectado por anaeróbio, tá? Isso daqui a pouco nós vamos ver de novo. É outro descalonamento, é descalonamento de espectro. Então você vai passar o amplo espectro para o pequeno, quando você obtém os resultados do antibiótico, do antibiograma, mas se a infecção for por anaeróbio, e o exame também vai te mostrar isso, aí você não substitui, tá? Hoje em dia se preconiza, se orienta que não se usem associações de antimicrobiano. Antigamente não, até uns 5 anos atrás era o contrário, se dizia para usar. Hoje em dia as evidências já mostram
que não é realmente a melhor ideia, tá? Usar associações de antibióticos, porque não protege muito da resistência em relação ao uso do amplo espectro, tá? E pode ser até pior em termos de toxicidade, que em vez de uma droga, você vai ter os efeitos adversos de 2, 3, 4, 5, enfim. Só que existem casos onde você usa. Quais? Principalmente infecções graves, multifatoriais. O que é uma infecção multifatorial? É quando você tem mais de um micro-organismo envolvido. Na tuberculose, tá? Na tuberculose você usa uma associação, tá? E quando você consegue sinergismo, o que é sinergismo? É quando uma droga potencializa muito o efeito da outra. Então você usa 2 drogas juntas, aumenta muito o efeito de cada uma delas. Mas são casos bem específicos. Na maioria dos casos, hoje em dia, não se indica fazer associações. Profilaxia antimicrobiana. Então, quando você vai usar antimicrobiano em pacientes que não têm infecção. Então, casos onde você vai fazer isso. Cirurgias contaminadas. Então, cirurgias que têm muito risco de serem contaminadas por micro-organismos do próprio paciente. Então, tubo digestivo, gênito urinário, que você já tem uma microbiota importante ali. Na hora que corta, pode cair no vaso sanguíneo e você ter uma sepse. Aí você já faz o tratamento antimicrobiano antes da cirurgia. Neutropenia, quando o paciente tem uma redução dos neutrófilos mais constante. Como assim constante? Ele tem uma doença que baixa a imunidade de forma crônica. Ele usa medicamentos que baixam a imunidade de forma crônica. Tá? Ele está usando corticoide cronicamente. Ele tem, por exemplo, artrite reumatoide. Então, aí ele já está neutropênico cronicamente. Pode ser interessante fazer alguns ciclos de antibiótico terapia preventivos, porque ele tem um risco maior de adquirir infecções. Então, algumas vezes, durante o tratamento com o corticoide, por exemplo, pode ser interessante utilizar um antibiótico preventivo nele. Infecções de repetição, principalmente do trato urinário. Isso acontece muito em diabéticos, mais especialmente em mulheres diabéticas. Tá? A diabética ela é muito propensa à infecção urinária de repetição. Então, pode ser interessante, algumas vezes por ano, fazer o tratamento profilático com antibióticos, tá? Para proteger essa paciente de infecções. Pacientes com risco de endocardite bacteriana, tá? Quais? Por exemplo, aqueles que têm prótese de válvula cardíaca, tá? Ele tem uma prótese da mitral, por exemplo, ou ele tem uma doença cardíaca congênita. Pacientes, então, nesses casos, têm maior risco de endocardite. Algumas vezes por ano pode ser interessante, então, fazer a antibiótico terapia preventiva neles, tá? Que mais? Bom, pacientes que vão viajar para alguns locais onde algumas infecções sejam endêmicas, tá? Então, por exemplo, ele vai para o Pantanal, no Pantanal Mato-Grossense, a cólera é endêmica. Pode ser interessante ele fazer um tratamento profilático, preventivo com antimicrobianos para aquela infecção quando ele for viajar para lá, tá? Estilo de vida ou profissão da pessoa que coloque essa pessoa mais em contato com micro-organismos. Então, a pessoa que trabalha no Emílio Ribas, por exemplo, pessoa que faz exames de laboratório constantemente de paciente infectado, tá? Trabalhadores do sexo, por exemplo. Então, pacientes ou pessoas que estão sendo submetidas, estão sendo expostas à presença do micro-organismo. Então, algumas vezes por ano pode ser interessante fazer alguns ciclos de antibiótico terapia preventiva para elas. Quando você não deve usar antimicrobiano, quais são os usos inapropriados? Os mais importantes aqui. Tratamento de infecção viral, óbvio, tá? Vírus não é micro-organismo.
Tratamento de febre de origem desconhecida. O paciente está com febre, mas você não sabe por que ele está com febre. Se é uma infecção, se é uma infecção por micro-organismo, ou se é outra coisa. Exceto no paciente que está imunocomprometido. Tá? Se o paciente está imunocomprometido, o sistema imune dele está com problemas, você já assume que é uma infecção por micro-organismo e trata, mesmo que possa não ser. Tratamento na ausência de informações bacteriológicas adequadas. Ou seja, o paciente está internado, ele começa a apresentar sintomas compatíveis com uma infecção bacteriana. Só que naquele serviço você não tem nenhuma documentação que te mostre quais micro-organismos são mais prevalentes ali, tá? Ou se o paciente realmente provavelmente está com uma infecção bacteriana. Só que hoje em dia as evidências mostram que nesse caso do internado é melhor tratar do que não, tá? Embora ainda as diretrizes digam para, nesse caso, esperar um pouco. Esperar os resultados dos exames. E tratamento na ausência de drenagem cirúrgica adequada. Não só drenagem, mas remoção de tecidos também. Tá? Porque tecido morto, tecido necrosado, tecido queimado, corpos estranhos, tudo isso impede que o antimicrobiano chegue ao local da infecção. Então não adianta você usar um antimicrobiano se o paciente tem um monte de tecido necrosado em volta da infecção e a droga não vai chegar. Se tem um corpo estranho ali impedindo a passagem da droga. Tá? Se o paciente tem um abscesso, ele está com um caroço ali cheio de pus. Tá? O antimicrobiano não vai chegar ali para poder matar o micro-organismo. Então você tem que drenar o abscesso, cirurgicamente retirar o tecido morto, necrosado, retirar o corpo estranho, e aí você usa o medicamento, tá? Senão ele não vai chegar, não vai adiantar nada. Mais algumas coisinhas que não estão aqui no slide, mas é interessante a gente relembrar. O paciente fez uso de um antimicrobiano para um tipo de infecção. Por exemplo, ele teve uma sinusite, foi prescrito para ele um antimicrobiano. Tá? Daqui a 2 meses ele tem sinusite de novo. Sobrou antibiótico da outra prescrição. É interessante ele usar? Não é. Porque você deve sempre impedir ou reduzir o máximo possível o contato entre micro-organismo e a droga. Então, se ele já usou o medicamento, micro-organismos que porventura estavam ainda na infecção dele, não morreram, já entraram em contato com esse antimicrobiano e podem estar ali, ter sido selecionados por serem resistentes. E essa nova sinusite já é por micro-organismo resistente. Então não é interessante ele fazer uso novamente da mesma droga, tá? Então, quando você usou um antimicrobiano para alguma patologia, sobrou medicamento, e se você tiver de novo o mesmo quadro, você não deve usar esse mesmo, você tem que usar outro. Então, você tem que passar novamente pela consulta, pelo diagnóstico, tá? Você tem que dizer que você usou esse medicamento para poderem te prescrever outro. Que mais? O paciente não teve infecção nunca. Só que ele tem sintomas e ele conversando com alguém que teve o mesmo tipo de sintoma, ele acha que ele pode usar o mesmo tipo de medicamento, tá? Então a pessoa tá com dor de cabeça, tá com o nariz entupido, tá com febre, tá com mau hálito, o catarro tá amarelado ou esverdeado. Então ela, contando isso para a vizinha do lado da casa dela, a vizinha fala: eu tive exatamente isso e era sinusite. Eu tenho aqui remédio, você não quer tomar para ver se funciona? Então ela pega e dá o antibiótico dela para a pessoa usar, tá? Isso daí é pedir para você selecionar resistente. Que a pessoa não sabe se ela está com sinusite, ela não sabe que tipo de micro-organismo provavelmente está infectando ela. Não é porque a vizinha teve aquele quadro e o antimicrobiano funcionou que para ela vai ter o mesmo micro-organismo envolvido. Então ela tem que passar pelo diagnóstico
e com todos os dados da comunidade onde ela vive, do estado físico dela, da história dela, aí vai se prescrever o antimicrobiano mais apropriado para ela. Tá? Então, sobrou antimicrobiano de algum tratamento, é interessante orientar o paciente a levar esse antimicrobiano no posto de saúde, na farmácia, entregar ali, para que isso possa ser usado em outro paciente. E não usar de novo, ou pior ainda, dar para outra pessoa usar. Tá? É muito importante que o antimicrobiano tenha o menor tempo de contato com cada paciente, tá? E com cada tipo de micro-organismo. Você tem que reduzir. Hoje em dia, a ideia principal da antibiótico terapia é reduzir o tempo de contato da droga, tanto com o paciente quanto com a infecção. Tá? Então, reduzir o uso do antimicrobiano de todas as maneiras possíveis. E, finalmente, o descalonamento. Tá? Descalonamento, hoje em dia, é um conceito fundamental. E o que é descalonamento? É quando você reduz a intensidade de um tratamento, reduz a agressividade dele. Tá? Então, na antibiótico terapia, nós temos aqui 2 tipos principais de descalonamento. O descalonamento de via de administração, que é quando você passa da via parenteral, principalmente endovenosa, para oral, quando você já tem a melhora clínica, tá? Para quê? Para você fechar uma porta de entrada para mais micro-organismos. Então, quando a veia está aberta, o vaso sanguíneo está aberto, aquilo é uma porta de entrada para mais micro-organismos, tá? Dentro do hospital. Então, é interessante passar para via oral. Quando você não faz isso, em infecções do sistema nervoso central e endocardite bacteriana, tá? Aí as evidências mostram que isso não é vantajoso. Sempre lembrando que se o paciente está grave ou se ele está na UTI, hoje em dia se preconiza que na hora da melhora clínica, não é que você descalona a via, você para o tratamento. Sempre para reduzir o contato do antimicrobiano com o paciente, tá? E com os micro-organismos. Tá? Mas no paciente que não está grave, ainda se costuma manter o tratamento pelo tempo completo. Acontecendo isso, na hora da melhora clínica, você descalona a via. O outro descalonamento importante é o de espectro. Então, o teu paciente está usando droga de amplo espectro, tá? Os exames de laboratório dele ficaram prontos. Você tem, então, ali um antibiograma. Lá estão os antimicrobianos que vão ser ativos contra aquele micro-organismo que está infectando o teu paciente. Tem antimicrobianos de pequeno espectro nessa lista? Tem. Então, troca o de amplo por um desses. Exceto quando? Exceto quando a infecção for por anaeróbios, tá? Como é que eu sei que é por anaeróbio? O exame vai te mostrar. Se você tem um antibiograma, você tem a cultura também. Tá? Então, se é o anaeróbio, você mantém o tratamento com um amplo espectro. Tá? De novo, o que a gente acabou de ver. Se o paciente está na UTI, ou se ele está internado com gravidade, e o amplo espectro já deu melhora clínica, você não substitui pelo de pequeno, você para o tratamento. Se ele não está grave, mas está internado, aí sim você mantém o tratamento pelo tempo total, mas substitui o amplo espectro pelo pequeno, exceto na infecção por anaeróbio.